Olá galera, beleza? Professor Valdinei com vocês, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos ver o gênero reportagem. Não esquecendo que vocês precisam entrar na atividade, respondê-la para marcar a presença de vocês, beleza? Atividade obrigatória. Então olha só pessoal, hoje nós vamos estudar a reportagem e compreender a sua temática, diferenciar o gênero notícia e reportagem, que são gêneros parecidos, reconhecer o contexto de produção da reportagem, inferir informações implícitas no gênero reportagem, identificar os elementos que compõem uma reportagem, localizar informações que estão explícitas no texto, identificar a finalidade do texto e diferenciar as partes principais e secundárias, beleza? Vamos lá então? Então olha só, começando já a definição de reportagem. A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico, veiculado pelos meios de comunicação. Quais meios? Jornais, revistas, internet, rádio, entre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral, beleza? Então olha só pessoal, essa reportagem que nós vamos ler hoje eu tirei do site da Nova Escola e o título da reportagem diz o seguinte: as meninas estão mudando a escola. E aí embaixo do título, normalmente traz, os gêneros jornalísticos traz um pequeno texto chamado lead, que diz o seguinte: elas enfrentam o machismo com união, organização e criatividade. O que aprender com suas alunas e como ajudá-las é uma reportagem da repórter Paula Pérez, beleza? Olha só, para a gente começar já colocando a cabeça para funcionar, nós temos a primeira atividade, que é sobre o lead. Diz o seguinte: leia novamente o pequeno texto que aparece logo após o título da reportagem. O que diz esse texto? Elas enfrentam o machismo com união, organização e criatividade. O que aprender com suas alunas e como ajudá-las? Pessoal, pensa lá. A que tipo de público, preferencialmente a revista da qual foi extraída a reportagem, se dirige? Justifique sua resposta com um trecho desse pequeno texto. Beleza? Tempo para vocês, galera. Daí, galera, colocaram a cabecinha para funcionar. Vamos dar uma olhada aqui, então, no enunciado novamente. A que tipo de público, preferencialmente, a revista da qual foi extraída a reportagem se dirige? Justifique sua resposta com um trecho do pequeno texto. Então, não era só para responder e tinha que também justificar. Olha só, pessoal.
Quem respondeu que é aos professores está correto. A revista Nova Escola se dirige, tem como público preferencial os professores. Isso não quer dizer que outras pessoas não possam se interessar. E aí qual que seria a parte que justificaria isso? Quando no texto fala aprender com suas alunas e como ajudá-las, beleza? Então essa era a resposta, mamão com açúcar, belezinha, galera? Vamos para frente? Olha só, a gente vai continuar agora a leitura do texto. Eu gostaria muito que vocês nos acompanhassem, me acompanhassem aqui nessa leitura, beleza? Vamos lá? No Rio de Janeiro, os meninos não deixam suas colegas de classe jogarem futebol com eles. Também na capital fluminense, meninas são assediadas nas ruas por usarem saia e meias 3/4 como uniforme. No interior da Bahia, um professor afirma que a matemática sai naturalmente dos poros dos meninos, assim como a saúde e a educação, são escolhas óbvias para as meninas. Em São Paulo, as próprias meninas se xingam e se desrespeitam ao sinal do menor desentendimento. E há quem se pergunte se a escola ainda precisa do feminismo. Enquanto alguns se questionam, muitas jovens, suas alunas, se mobilizam. Ao lado das ocupações secundaristas, as iniciativas feministas, sejam as organizadas em coletivos ou as espontâneas e individuais, são a grande novidade do hoje efervescente cenário da juventude estudantil. O feminismo, você sabe, não é de hoje. O movimento está presente de maneira organizada, pelo menos desde o século XIX, quando aconteceu sua primeira grande onda, que lutava pelo sufrágio, o direito ao voto, na Inglaterra. A segunda ocorreu nas décadas de 1960 e 1970, com a invenção da pílula anticoncepcional e a chamada Revolução Sexual nos Estados Unidos. Hoje, já dá para falar na existência de uma terceira onda, com um feminismo mais plural do que nunca, afirma Maria Helena Vilela, educadora sexual e diretora executiva do Instituto Kaplan. O barulho dos movimentos no século XXI é considerável. O que chama a atenção é a grande aderência de jovens meninas, tanto nas ruas, em protestos e marchas, quanto no ativismo virtual em grupos de discussão e blogs. Galera, é um tema bastante importante, a gente precisa conversar, pensar um pouquinho sobre isso, e já para a gente continuar colocando a nossa cabeça para funcionar, tem uma atividade aqui para a gente refletir um pouquinho sobre o gênero reportagem. Olha só, de acordo com a finalidade do trecho da reportagem transcrito, o que favorece a terceira onda do feminismo? A capacidade de organização por meio das redes sociais é a letra A. A letra B diz o seguinte, a adesão de professores ao feminismo juvenil. A letra C, o acesso das adolescentes feministas em colégios. A letra D, a organização das adolescentes dentro das escolas. E a letra E, a participação de professores em atividades contra o machismo. Beleza? Galera, tempo para vocês. Escolha uma resposta, nós já voltamos.
Voltamos, galera. Vamos lá então ver a resposta da atividade 2? De acordo com o final do trecho da reportagem transcrito, o que favorece a terceira onda do feminismo? Nós tínhamos 5 alternativas, A, B, C, D, E, e a resposta correta acertou quem marcou a letra A, a capacidade de organização por meio das redes sociais. Então, hoje em dia, com o advento das redes sociais, da internet, a organização dos vários movimentos acontece através das redes sociais, beleza? Vamos continuar quebrando a cabeça, galera? Atividade 3, olha só. Leia o recorte. A matemática sai naturalmente dos poros dos meninos, assim como a saúde e a educação são escolhas óbvias para as meninas. O que é possível inferir, deduzir a partir da fala recortada da reportagem? Explique. Pessoal, pensa lá o que esse trecho da reportagem, qual é a informação que ela nos traz, beleza? Tempo para vocês, nós já voltamos.
Voltamos, galera. Vamos lá, então? Vamos ver qual é a resposta para essa pergunta. Leia o recorte. Nós tivemos um recortezinho lá da reportagem que lemos e diz o seguinte: o que é possível inferir a partir da fala recortada da reportagem? Explique. Pessoal, aqui é uma questão subjetiva, vocês poderiam responder aí de algumas formas um pouquinho diferentes, mas é importante que fique mais ou menos próximo ao que nós temos aqui. É possível compreender que é uma fala carregada de preconceito, como se meninas não pudessem optar fazer matemática ou meninos não possam também optar pelas áreas da educação e da saúde, né? Então é uma fala bastante preconceituosa. Hoje em dia a gente sabe que isso não vale, tem excelentes arquitetos, engenheiros que são, né, mulheres, tem excelentes médicos, excelentes enfermeiros, excelentes professores e assim por diante. Nós não precisamos mais colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Vamos para a próxima, galera? Aqui nós temos mais uma atividade 4, que diz o seguinte: enquanto alguns se questionam, muitas jovens, suas alunas, se mobilizam ao lado das ocupações secundaristas. As iniciativas feministas, sejam as organizadas em coletivos ou as espontâneas individuais, são a grande novidade no hoje efervescente cenário da juventude estudantil. Então é um trecho da nossa reportagem, e aí a pergunta é o seguinte: de acordo com o recorte, qual é a grande novidade neste meio? E novamente nós temos 4 alternativas agora. Letra A, a internet do século XXI e feminismo infantil. Letra B, as ocupações de escolas por meninas feministas. A letra C, as professoras feministas e os alunos machistas. E a letra D, as ocupações secundaristas e as iniciativas feministas. Galera, quebra a cabeça lá, quebra a cuca, já voltamos.
Voltamos, galera. Vamos lá, então? Vamos ver a resposta da nossa atividade 4? De acordo com o recorte, qual é a grande novidade neste e-mail? Pessoal, nós tínhamos 4 alternativas e quem marcou a letra D acertou. As ocupações secundaristas e as iniciativas feministas, beleza? Vamos para mais uma atividade, atividade 5. Em o feminismo, você sabe, não é de hoje. O que podemos inferir a partir do destaque? Pessoal, pensa lá, o que a repórter quis dizer quando ela usou a expressão você sabe, beleza? 2 minutinhos para vocês quebrarem a cabeça e nós já voltamos, beleza? Voltamos, galera. Vamos lá, então? Vamos ver a resposta da nossa atividade 5. O feminismo, você sabe, não é de hoje. O que podemos inferir, deduzir, a partir do trecho você sabe, que está em destaque? Vamos lá, galera? Provavelmente a autora usa essa expressão, você sabe, porque ela evoca, ela traz para nós o repertório de informações sobre o feminismo, supostamente detido pelo leitor da reportagem. Provavelmente ela está falando com os professores e ela deduz que os professores estudem, leiam, se informem sobre essa questão do feminismo, beleza? Pessoal, olha só, agora nós vamos entender um pouquinho a diferença entre uma reportagem e uma notícia. Lembre-se, a nossa aula de hoje fala sobre reportagem. Mas é importante a gente entender que uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. Já a reportagem é o aprofundamento na notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Então é o seguinte, a notícia é algo mais rápido, acontece momentaneamente ou num espaço menor de tempo. A reportagem, o repórter vai lá, estuda aquele assunto
e aí aquilo que era uma notícia para transformar numa reportagem. A gente já vai ver os detalhes da reportagem para vocês entenderem. Então, olha só, aqui tem um quadro para vocês mais ou menos entenderem a diferença. Algumas coisas vocês vão perceber que elas são muito parecidas. Por isso que muitas pessoas acabam confundindo a notícia e a reportagem. Então, olha só, na coluna amarela, nós temos aqui as informações sobre a notícia. Na coluna azul, as informações sobre a reportagem. Então, olha só, os textos. Tanto em uma como a outra, os textos são informativos, com união, no caso da notícia, de terceira e primeira pessoa. Na reportagem, ocorre a mesma coisa. A publicação, caiu o O aqui. A publicação é publicado ou veiculado na mídia, falada ou escrita. Então, a notícia ela pode ser falada ou escrita, assim como a reportagem, características iguais. Continuando, os temas, fatos de relevância imediata, aquilo que acontece momentaneamente. Já os temas dentro da reportagem são diversos, como políticos, sociais, econômicos, culturais, históricos e etc. A linguagem, caiu o M aqui. Na notícia, a linguagem ela é formal, simples, clara e objetiva. Na reportagem, também, só que na reportagem ela é também dinâmica. O conteúdo, caiu o O aqui. Na notícia, fatos reais, atuais e cotidianos. Já na reportagem, interpretação dos fatos e dados narrados. O repórter ele vai elaborar melhor esses fatos e esses dados narrados, beleza? Pessoal, vamos pensar um pouquinho na estrutura da reportagem agora. Embora apresente uma estrutura similar ao da notícia, parecida com a da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Pessoal, então lembre o seguinte, a notícia ela não faz isso. Ela às vezes a notícia vai lá e entrevista alguém e a notícia geralmente traz o discurso indireto. Já na reportagem, por exemplo, um trecho dessa entrevista pode estar transcrito, retextualizado para nós. Olha só, a estrutura básica de uma reportagem, vale lembrar que a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes. Quais são essas 3 partes? O título, no caso da reportagem, é muito comum ter o título principal e o título secundário, ou títulos secundários. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 ou mais títulos. Um principal e mais abrangente, chamado de manchete, que é aqueles que estão geralmente com letras garrafais, letras maiores, e outros secundários, uma espécie de subtítulo ou mais específico. Normalmente está destacado também, mas com letras menores do que no título da manchete, no título principal. O lead, na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo. Pessoal, normalmente a lead ela vem logo após a manchete, logo após o título, e condensa ali, traz para nós as informações principais do que vai tratar a reportagem, beleza? Olha só, o corpo do texto, e essa é a parte principal da reportagem. Desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Obviamente, eu não posso fazer a lead sobre um assunto e falar no corpo do texto sobre outro assunto. Então, tem que estar ali casado, tem que estar junto. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Beleza? Olha só, eu trouxe aqui uma imagem para vocês que vai deixar mais ou menos claro, ou vai deixar claro para vocês o que eu quis dizer com a estrutura de uma reportagem. Então, vejam só, eu tenho a figura, o título, O título está sempre em letras garrafais e pode aparecer também subtítulos. Eu posso ter, nessa reportagem, eu posso ter trecho de entrevistas, infográficos, mapas, gráficos, fotografias, entre outras coisas, beleza? As características de uma reportagem. Textos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, temas... Opa, engasgou aqui, galera, calma lá que já melhora. Temas sociais, políticos, econômicos, históricos... Linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, pode aparecer os 2 discursos dentro da reportagem, linguagem formal
E os textos são normalmente assinados pelo autor. Assinados pelo autor, beleza? Olha só, galera. Temos agora um quiz para a gente pensar um pouquinho sobre essas características. Olha só. Aponte a alternativa que diferencie de forma adequada os gêneros notícias e reportagem. A primeira alternativa diz o seguinte: a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. A segunda opção diz o seguinte: a notícia faz parte do jornalismo opinativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo informativo. Beleza? Tempo para vocês, nós já voltamos, galera. Daí, galera, beleza? Quebraram a cuca, já tomei uma aguinha, já refresquei aqui um pouco a minha garganta. Vamos voltar aqui para a atividade? Então, olha só, estava perguntando o seguinte para vocês, pedindo para que vocês apontassem a alternativa que diferencie de forma adequada os gêneros notícias e reportagem. Vocês tinham duas opções e quem escolheu a primeira alternativa, acertou. Olha só, o que diferencia os dois gêneros? A notícia faz parte do jornalismo informativo, passa informações. Já as reportagens, além de passar informações, mas elas se encaixam melhor dentro do gênero opinativo, porque aí o repórter pode dar a sua opinião sobre o assunto tratado na reportagem, beleza? Pessoal, a gente tem mais um quiz aqui para vocês continuarem aí quebrando a cabeça. Olha só, aponte a alternativa que traga um resumo das principais características da reportagem. Então, olha só, a primeira alternativa diz o seguinte, a notícia apresenta somente título, não traz imagens e os temas são efêmeros, ou seja, perdem a validade rapidamente. Já a segunda alternativa diz o seguinte,
presença de títulos e subtítulos, e a escolha de temas atuais mediados por um texto de cunho jornalístico, cuja linguagem é clara, simples e dinâmica, beleza? Pessoal, mais um tempinho para vocês quebrarem a cabeça, nós já voltamos com a resposta, beleza? Beleza, galera? Fizeram lá a atividade? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, aponte a alternativa que traga um resumo das principais características da reportagem. Quem escolheu das duas alternativas a segunda alternativa, acertou. O resumo das características da reportagem é o seguinte: presença de títulos e subtítulos, nós vimos isso. A escolha de temas são sempre atuais, mediados por um texto de cunho jornalístico, né? A reportagem ela é um gênero exclusivamente jornalístico, cuja linguagem é clara, simples e dinâmica. Beleza? Pessoal, olha só. Na aula de hoje, nós revisitamos o gênero reportagem, né? Trabalhamos, lemos alguma coisa sobre um gênero reportagem. Lemos e compreendemos a sua temática, como que escolhem os temas. Entendemos que a reportagem tem uma estrutura variável e linguagem dinâmica. Não esqueça que a linguagem da reportagem ela é dinâmica. Percebemos as diferenças entre a notícia e a reportagem, que muitas pessoas confundem esses dois gêneros, mas eles têm na sua estrutura e na sua composição diferenças. Realizamos atividades com busca de informações no texto e exploramos atividades de inferências tanto do contexto como de palavras e expressões. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Abraço!